Roteiro Associativo, um programa da Rádio Borba que tem como objetivo divulgar Borba e as associações de todo o concelho. Todas as semanas convidamos uma personalidade da região, bem como dirigentes associativos. Roteiro Associativo, quartas-feiras às 9 horas da noite e sábados às 11 horas da manhã. Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma edição do programa Roteiro Associativo na Rádio Borba. Hoje vamos falar acerca da delegação de Borba da Associação Portuguesa de Deficientes e temos connosco o seu fundador, o professor Joaquim Cardoso, para nos falar sobre a fundação, presente e futuro desta delegação. Antes de mais, queremos agradecer, professor, a sua presença em mais um espaço de entrevista na Rádio Borba e peço-lhe que nos apresente esta associação e nos fale sobre a sua história. A Associação Portuguesa de Deficientes nasce numa conjuntura muito própria. É preciso ver uma coisa, a Associação Portuguesa de Deficientes, esta estrutura não é uma associação, é uma delegação distrital de uma associação nacional que tem aproximadamente 30 mil associados. E como é que esta associação nasceu? Esta associação nasceu num momento, digamos, perturbado da vida portuguesa. Nos anos 70, nasceu de dois grupos importantes. Grupos de pessoas com deficiência que frequentavam a universidade, especialmente pessoas com deficiência visual, e ex-militares graduados vítimas da guerra colonial. Foram estes grupos que, após o debate da Lei 671, que veio a ser a primeira lei de base da reabilitação, se organizaram para constituir a Associação Portuguesa de Deficientes, com os estatutos aprovados em 13 de abril de 1972 e publicados 11 de maio do mesmo ano. A Associação de Utilidade Pública, por despacho de 26 de setembro de 1979, Prémio de Direitos Humanos da Assembleia da República em 2009 e condecorada com Medalha de Mérito pelo Presidente da República em 2014. Portanto, é uma associação que tem um percurso bastante diferente. Depois, é uma associação que partiu desta base deste grupo de pessoas com deficiência e, em 1974, após a gloriosa Revolução de Abril, fez-se uma alteração de estatutos, digamos, colocando a associação na linha das organizações internacionais de pessoas com deficiência noutros países e, naturalmente, que nos definimos como uma associação de defesa dos direitos humanos das pessoas com deficiência, uma associação de apoio e reencaminhamento à inclusão das pessoas com deficiência, uma associação de estudo e prática científica da inclusão e uma associação de negociação das políticas de reabilitação. Nós somos uma associação que tem negociado tudo aquilo que se faz em Portugal sobre a reabilitação, tem tido a nossa mão, às vezes, muito mal posta, porque os governos não acolhem as propostas que apresentamos. Depois, somos uma associação com projeção internacional. Fundámos em 1981 a Disabled Peoples International, durante o Ano Internacional da Deficiência. Fundámos o Fórum Europeu da Deficiência, fundámos a Confederação Nacional dos Organismos Deficientes e somos filiados em várias organizações internacionais e em várias organizações portuguesas de defesa de direitos humanos. O nosso objetivo é a defesa dos direitos humanos das pessoas com deficiência, pois consubstanciado num conjunto de objetivos mais genéricos, consignados nos estatutos, essencialmente retirados das regras internacionais. A Associação participou na elaboração da Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiência em 1975, através da Resolução 3447/75, participou na elaboração das Regras Gerais para a Igualdade das Oportunidades das Pessoas com Deficiência, que foi um documento que foi elaborado na década de deficiência, e participou finalmente na elaboração do documento de síntese, que é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que depois foi aprovada em 2006, depois foi sendo ratificada por vários Estados. Portugal ratificou essa Convenção em 2009 pelo Decreto 70 de 2009 do Presidente da República, de 30 de julho, e antecipando-se à Resolução 56 de 2009 da Assembleia da República, de 30 de julho. Portanto, a nossa associação tem um âmbito completamente diferente das associações concelhias, exercendo naturalmente a atividade local. Vamos lhe dar uma breve síntese histórica, mas pode-se salientar isto só. 16 encontros distritais de pessoas com deficiência, 3 encontros regionais de cegos, um encontro de deficientes sinistrados do trabalho, colóquios comemorativos dos 50º, 60º e 70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem, colóquios sobre educação inclusiva, colóquios sobre medicina e reabilitação biosociopsicológica, 4 de maio de 1996. Portanto, há um trabalho que não se circunscreve ao Conselho. Aliás, em muitos aspectos circunscreve-se ao país,
Porque há muitas atividades em relação com Portugal que foram realizadas por esta delegação aqui no Alentejo. Portanto, a nossa atuação circunscreve-se ao nível nacional, mas que naturalmente impacta no distrito, impacta no concelho, na medida em que, claro, nós atendemos e acompanhamos muitas pessoas, não a prestar serviços, mas a reencaminhá-los para serviços, porque a nossa associação não é uma associação prestadora de serviços. Como digo, é uma associação de reivindicação, defesa dos direitos humanos das suas consciências, impactantes na construção da sociedade inclusiva. Portanto, desde logo somos uma associação com objetivos completamente diferentes, que se projetam naturalmente nas atividades no Conselho, nas ações que realizamos, porque elas são ações de esclarecimento, não é ações de que se trabalha, em que se debatem questões importantes aqui para o Conselho, porque o nosso Conselho, infelizmente, tem hoje problemas sociais gravíssimos. Aliás, o Alentejo tem problemas sociais gravíssimos. Uma questão importante, por exemplo, nós, a Associação, tem participado em diversos congressos do Alentejo e tem um documento para o próximo. E uma das nossas linhas de análise é a decadência do movimento associativo no Alentejo. O declínio do movimento associativo no Alentejo. Que é grave, há um princípio enunciado pelas organizações internacionais que é assim: nada sobre nós sem nós. Isto é, nós não queremos que falem sobre nós. Nós queremos falar de nós. Portanto, nós queremos afirmar a mundividência das pessoas com deficiência e determinar os processos, as respostas sociais em função desses objetivos. Nós somos uma associação diversa das associações prestadoras de serviços que há aí no Conselho, as IPTs, porque as IPTs são essencialmente associações de prestação de serviços, não privilegiam a defesa dos direitos dos destinatários, são dirigidas por personalidades muitas vezes alheias à deficiência, que se servem dessas associações para amiguismos, carreirismos, clientelismos e outras coisas daninhas para os direitos dos destinatários. Isto que estou a dizer, que nós temos dito isto em milhares de documentos. Não é nova a nossa crítica. Para mim, o Estatuto IPS é um inimigo jurado da construção da sociedade inclusiva. Para nós é isso. Portanto, a nossa associação tem um processo e um percurso que é completamente diverso do nosso Conselho. Face àquilo que nós fazemos, atendemos as suas consciências, damos informações sobre legislação, etc. Acompanhamos a inclusão. O nosso trabalho é acompanhar a inclusão, encaminhar, aconselhar sobre legislação. Nós, por exemplo, gostaríamos de ter aqui uma equipa de apoio, um médico, um assistente social e um psicólogo devidamente encaminhados por nós para podermos apoiar efetivamente, com o ponto de vista da bioética, as pessoas com deficiência. Porque é frequente as associações prestadoras de serviços que têm uma visão caritativa, querem salvar a alma, mas eu estou a ver muitos no inferno. Nós temos uma visão de defesa dos direitos das pessoas com deficiência. E muitas dessas associações têm atuações que contradizem a bioética e contradizem a ética cristã. Não matarás, por exemplo. E há muitas práticas, muitas atitudes que se aproximam da violação mesmo das associações que dizem de índole cristã, mas aqui depois tudo bem lido, pegando nos evangelhos do Senhor Jesus, há muita contradição entre o feito e o dito. E isso nós não fazemos. Nós somos uma associação deste direta. Aqui no Conselho, como digo, quero salientar uma coisa interessante. Nós tivemos aqui no dia 22 de junho de 2018 um colóquio sobre envelhecimento e deficiência. Estava nessa altura em debate a eutanásia e foi extraordinariamente importante o debate que fizemos sobre a eutanásia. Tivemos aqui deputados, tivemos aqui médicos, não nos circunscrevemos a fazer esta atividade como pessoas de Conselho. Convidamos sempre os deputados de todos os grupos parlamentares eleitos no distrito e os outros, se querem vir, nós mandamos informação. Convidamos as entidades distritais que primam pela ausência, em correção de nem sequer dar resposta, pela descortesia de não dar resposta, e as organizações que primam aí pela mesma descortesia de não dar resposta. As organizações falam muito de direitos humanos, mas quando é necessário vir aqui debater os direitos humanos, não venham debater os direitos humanos. Faltam e nem respondem. Nós somos uma associação, parte de um conjunto de métodos, de estratégias, de princípios. Temos um DNA diferente das associações prestadoras de serviços e das associações locais, seguramente, porque estamos inseridos num outro universo, nacional e internacional. Pedir também que nos explique como é que surgiu a ideia da criação desta delegação no Conselho de Borba e também em que ano é que esta delegação foi criada. A Associação Portuguesa de Deficientes faz um grande encontro nacional com cerca de 1000 pessoas em 1978 e aprovou-se a regionalização. E uma das primeiras delegações a ser criadas foi uma delegação de Beja com um grande herói da inclusão que infelizmente já não está entre nós. E nós, em cooperação e em franca solidariedade, avançámos com uma delegação para o distrito de Évora, que começou por ter 2 núcleos. Um núcleo em Évora e um núcleo em Borba. E depois, em 1982,
o trabalho foi concentrado aqui em Borba, porque eram aqui que estavam as pessoas, era o fundador e um dos teóricos do movimento. E por outro lado, eram as pessoas que quiseram ser dirigentes e, portanto, criou-se aqui a delegação, embora seja uma delegação distrital. Nós atendemos pessoas todos e até da região, porque a delegação de Beja, entretanto, extinguiu-se. E extinguiu-se, uma coisa que estava há pouco a falar, porque não há pessoas, não há voluntários que queiram trabalhar. Uma das grandes faltas, uma das grandes tragédias da inclusão, fraquíssima atividade de voluntariado nestes concelhos. No Alentejo, hoje, há uma fraquíssima atividade de voluntariado. Portanto, digamos que a delegação surgiu exatamente pela consciência da necessidade de intervir nesta região e tivemos uma prova de fogo que foi a célebre tragédia de Évora, que já falámos, e tivemos outras provas de fogo, não é? Portanto, digamos que nós temos intervindo. Agora, nós não nos circunscrevemos a intervir assim. Nós muitas vezes tratamos com o poder central. Porquê? Porque os órgãos desconcentrados primam por muita incompetência. Primam por excessos de vaidade e outras coisas que jantas. E nós, nessas circunstâncias, esquecemos que eles existem. Porque eles também se esquecem que nós existimos. Então tratamos com o poder central e especialmente tratamos com os grupos parlamentares. Nós temos uma relação estreita com todos os grupos parlamentares, embora a resposta seja assimétrica. Isto é, alguns grupos recebem os documentos, limitam-se a acusar recepção, mas há outros que, de facto, nos consultam sobre legislação, sobre etc. Temos uma atividade de parceria e cooperação. Como digo, a história da inclusão em Portugal confunde-se com a história da Associação Portuguesa de Ciências. Nada aconteceu em Portugal na inclusão a partir do regime democrático que não tivesse a nossa participação. Mais ou menos aceite, porque os governos, como digo, nós não somos IPSS. Recusámos esse estatuto. Nós somos uma organização não governamental de solidariedade social, ainda assim contaminada por alguns resquícios desse modelo IPSS, porque o governo se o impõe. Mas nós temos participado, não é, em toda a legislação, desde a Lei 671, quando nos criámos, fizemos inúmeras propostas para a Lei 9 de 89, depois fizemos muitas propostas para a Lei 38 de 2004. E participámos no plano internacional, como disse, na redação da Declaração dos Direitos dos Deficientes, das regras gerais e depois da Convenção. E até na Carta dos Direitos Sociais da União Europeia, que tem também disposições sobre a deficiência. Nada disso nos passou ao lado. Nós estivemos com muitas dificuldades, perdemos muitas noites, muitos dias a fazer propostas, mas nunca faltamos com propostas às necessidades que são detectadas. A Associação Portuguesa de Ciências é uma associação interventiva no plano global da inclusão. Os benefícios, conquistas, projetam-se aqui no Alentejo. No Alentejo, como digo, há aqui duas coisas. Os órgãos desconcentrados não têm qualquer ligação connosco. De maneira que o nosso trabalho faz-se com os órgãos centrais, com os órgãos desconcentrados, mas isso, e com o poder local. A evolução da intervenção do poder local declinou a partir do terceiro milênio, a partir da Lei 169/99. E o poder local hoje também, enfim. Nós fizemos em 2016, em Vila Viçosa, um colóquio sobre os 40 anos do poder local e os 40 anos da Constituição. Convidámos todas as autarquias locais do distrito, convidámos as CIMs, unidades intermunicipais, não compareceu ninguém. Isto é um sinal evidente de pouco ou nenhum interesse exatamente nas questões da inclusão. Há muita falta de participação do poder local e tem um papel importantíssimo nessa área. Mas até agora tem-o desempenhado sofrivelmente. Falta muito por fazer. Nós, quando a Convenção foi aprovada, a 30 de julho de 2000, nós já tínhamos os textos, porque já tínhamos participado. Em 20 de agosto enviámos uma circular às autarquias todas do distrito e da região, anexando os textos, a Convenção e o seu protocolo facultativo. Fizemos aquilo que tínhamos que fazer. Eu não sei se já alguém em alguma Câmara leu a Convenção, tenho muita dúvida. Portanto, o poder local também, enfim, foi infelizmente. O que nos falta a nós é um apoio para termos aqui uma equipa, como eu digo, uma equipa chamada Centro Social que visitasse as pessoas com deficiência, que as tratasse do ponto de vista da bioética, como eu digo. A nossa organização tem como base ser constituída e maioritariamente dirigida por pessoas com deficiência. Portanto, nos nossos órgãos sociais, a maioria tem que ser pessoas com deficiência e o presidente sempre uma delas. Isto é o que está nos nossos estatutos e é o que está nos princípios internacionais. Nós somos uma associação constituída por pessoas com deficiência e maioritariamente dirigida por pessoas com deficiência. Também temos sócios, não são deficientes, são os sócios amigos ou contribuintes ou beneméritos, mas esses não têm direito a voto, só terão direito a voto se forem candidatos ou participarem em algum órgão social. Temos pessoas que não têm deficiência, que são membros de órgãos sociais, mas esses são
amigos, são pessoas que se dedicam à inclusão, que naturalmente se incluem neste projeto. O que nos determina é um projeto, é um conjunto de princípios. E, portanto, tudo aquilo que seja marginal a esse projeto, não participamos, não damos a nossa colaboração a qualquer prática que seja excluente. Isso é rejeitado liminarmente. Nós somos defensores da declaração. O nosso projeto é a Constituição Portuguesa, que tem um artigo sobre a deficiência, não é? E é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que inclui exatamente assim todo o trabalho feito pelas Nações Unidas, aliás, em 68, com a primeira declaração dos cidadãos com deficiência mental, que é a Declaração de Praga. Isso, nós não faltámos nunca a esses trabalhos internacionais, apesar do governo português nada fazer para nos apoiar. O governo português não participou na redação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. O governo português não participou. Nós participámos, fizemos os nossos sacrifícios, há alguns apoios, mas tivemos debates da Declaração de Málaga, várias declarações que se fizeram prévias à Convenção, que vieram estar, pois, na Convenção das Pessoas com Deficiência. Portanto, digamos que o nosso trabalho projeta-se no Conselho, não a partir do Conselho, mas a partir, não da base para o topo, mas do topo para a base. Somos uma associação vertical. Aqui, Borba é uma delegação, naturalmente tem um trabalho, mas isso também tem que ver, porque depois estas associações assentam em quadros, pessoas que se querem dedicar e que se preparam, alguns, outros nem por isso, não é? Aliás, por aí falta muita preparação na direção de associações, desde não conhecer a legislação. Nós aqui configuramos a nossa atividade com os nossos estatutos e com esses princípios exatamente da Convenção, que diz claramente que as organizações das pessoas com deficiência são os verdadeiros peritos em tudo quanto impacta na inclusão, que têm que ser previamente ouvidas e consultadas em todas as matérias que lhe digam respeito, etc. Portanto, a nossa atitude parte destes princípios. Quando nos convidam para determinadas iniciativas e nós não podemos expressar o nosso ponto de vista, a nossa resposta é declinamos e escrevemos o nosso princípio. Nada sobre nós sem nós. Portanto, não queremos, não precisamos que falem sobre nós. Temos voz, sabemos falar, sabemos o que queremos. A nossa atitude é uma atitude firme em defesa dos direitos, do modo de ver o mundo das pessoas com deficiência. De todas as... A nossa associação é uma associação universal, congrega todas as deficiências, independentemente da origem, da causa, etc. Nós, todas as pessoas com deficiência, podem ser associadas na APD. Claro que as pessoas com deficiência mental têm um estatuto especial e têm que se tomar outras medidas, porque elas não são capazes de entender os seus direitos e de entender, às vezes, as suas próprias necessidades. E, nesse aspecto, nós criamos estruturas de autorrepresentação, vários modelos para que eles possam, efetivamente, participar e ser defendidos, pelo menos. Pedir que nos fale também acerca dos principais objetivos e da principal missão desta associação. Acho que, no fundo, já fomos respondendo a estas questões ao longo da entrevista. O objetivo essencial é a construção da sociedade inclusiva. E depois também, defender os direitos humanos das pessoas com deficiência, cumprir e fazer cumprir a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, participar em tudo quanto diga respeito às pessoas com deficiência. Em Portugal, em 1977, foi criado um órgão que era o Conselho Nacional de Reabilitação. Apesar de ser um órgão curto na participação, havia a hipótese de nós reunirmos e debatermos com as entidades tutelares as questões. Em 2013 foi extinto o Conselho Nacional de Reabilitação. Portanto, hoje as organizações não têm um espaço de diálogo e participação. E uma das reivindicações, sem a qual não haverá qualquer acordo, é a reposição imediata dos mecanismos de participação, sem o que não haverá, mas por nossa parte, qualquer acordo. E depois é a questão dos recursos. É evidente que tem havido algumas melhorias. Há um decreto que hoje que as associações podem beneficiar de alguns recursos, mas é evidente que é muito limitado. Se nós fizéssemos o que nós gostaríamos de fazer, que era visitar regularmente todos os concelhos do distrito e acompanhar as pessoas com deficiência, que estão lá, muitas delas desprovidas de acompanhamento, há uma questão, se fala aí na questão do voluntariado. Nós tentámos estabelecer com a Liga de Bombeiros, com a Federação de Bombeiros do Distrito de Évora, um acordo, porque os bombeiros conhecem as pessoas com deficiência, de através deles fazermos a ligação, porque nós temos muitos associados que mudaram de morada, que se perderam, este distrito é disperso, depois os transportes públicos, depois a Federação de Bombeiros nunca nos respondeu. Falta também uma rede social, falta que as associações não se fechem na sua redoma e sejam participantes na comunidade, sejam agentes de mudança na comunidade. Isso falta no Alentejo e falta em todo o país. Nós podíamos ter uma rede estabelecida que nos beneficiava a todos, mas efetivamente isso não acontece.
E é por isso, como estava a dizer, que as associações não vêm a reuniões, não comparecem. Teriam experiências a transmitir-nos e teriam outras a receber. Mas era esta troca fecunda de experiências que faz efetivamente o nosso objetivo. Construir a sociedade inclusiva. Participar na negociação de tudo aquilo que diga respeito às suas consciências. E, efetivamente, defender a mundividência das suas consciências a partir da bioética, dos documentos de bioética aprovados pela União Europeia. Há vários documentos aprovados pelo Parlamento Europeu, pelo Fórum Europeu, etc., que se é nessa base também que é preciso a questão do direito à vida, a questão da eutanásia. Nós rejeitamos a eutanásia, por exemplo, liminarmente, porque são afrontas à bioética, são afrontas aos direitos humanos. Portanto, a nossa postura parte dessa coerência. Falarmos também acerca das maiores dificuldades e necessidades desta associação. Certamente esta questão do voluntariado é uma das principais dificuldades neste momento. Claramente é uma das grandes dificuldades. A participação cívica. As pessoas do Alentejo que foram ativas na mudança hoje são passivas. Há uma passivização das pessoas. É como vivem a olhar para si mesmas. Parece que nem têm sequer espelho para perceber que ninguém se salva sozinho. Isto já dizia Jesus Cristo, não é? Ninguém se salva sozinho. Sem uma organização, sem uma estrutura de participação das pessoas, não há mudança. Nós lutamos na medida das possibilidades, mas falta-nos muitas vezes aquele apoio, aquele empurrão para ir mais para a frente. Porque isto não é uma questão de uma pessoa, nem duas, é uma questão de, em Portugal, hoje pode haver mais seguramente, de 1.200.000 pessoas com deficiência. Em Portugal hoje podemos estar a atingir 1.500.000 pessoas com deficiência, com diversas deficiências. Não há censos sobre isso, mas face à situação. E depois temos que agregar os idosos. Os idosos vão perdendo autonomias, vão perdendo funções e a partir de certo momento são consumidores, são beneficiários dos recursos da inclusão. Há muitos idosos que não eram deficientes que se foram tornando deficientes porque é natural, a idade traz essas coisas e nós procuramos também trabalhar com eles, embora seja muito difícil, porque, como digo, o movimento de reformados no Alentejo hoje praticamente está moribundo e isso preocupa-nos profundamente. E a necessidade nós precisamos de equipamento. Aqui precisamos de um equipamento informático em condições, melhorar o mobiliário, precisamos de estabilizar o colaborador. Não precisamos saber que temos um colaborador estabilizado para que ele possa efetivamente tomar, digamos, certas medidas e dirigir o trabalho burocrático, que é importantíssimo. Nós, nos nossos planos de atividades, expomos naturalmente essas necessidades. E as entidades recebem os planos, mas não respondem. Ainda há poucos dias uma junta me pediu um plano que eu lhe tinha mandado em 2000, numa circular de janeiro. Não o tinham. Perde os documentos, não há. Os documentos vão, eles não guardam, não arquivam, não conhecem. A sociedade civil não inscreve na agenda a inclusão. A inclusão não é só das pessoas com deficientes idosos. A pobreza é atributo da exclusão, ou a exclusão é atributo da pobreza. A pobreza traz exclusão e, portanto, traz exclusão, traz discriminação, traz rejeição, etc, etc, etc. Há aí uma pessoa que está aqui perto e diz que ninguém quer ser pobre. E tem razão. Ninguém quer ser pobre. Todos querem apresentar como ricos. Nem de espírito são. Isso é que é mau, mas é assim. Falarmos também em termos de apoio, certamente contam com o apoio aqui da autarquia de Borba, correto? Sim, senhor, contamos com o apoio da autarquia de Borba, temos sido agora apoio do Governo, através do Decreto 106 de 2013, e alguns mecenas que concedem donativos, mas não são muitos, mas há alguns. Temos alguns que são bastante solidários e todos os anos nos concedem donativos. Fundações, há duas fundações que todos os anos nos concedem ajuda, e há mecenas individuais que todos os anos concedem ajuda. Portanto, se não fosse isso, era difícil manter-nos. Que o nosso trabalho não é um trabalho circunscrito à localidade, não visa apenas o concelho, visa o distrito e visa o mundo inteiro. A Convenção é universal, a Declaração dos Direitos Humanos é universal, sendo os nossos princípios, a nossa extensão só pode ser a coerência entre os princípios e o espaço em que eles se implementam. Sabemos que preparam anualmente algumas palestras, alguns colóquios. Falar-nos sobre estas iniciativas também. Tínhamos preparado, não se pode fazer um colóquio sobre a comunicação social regional e a inclusão, e ainda não sabemos se fazemos um que é o colóquio sobre os 40 anos da delegação distrital, porque não sabemos qual vai ser a situação, mas se não for este ano, será para o ano. Depois há outras coisas que vão ficar no plano de atividades. Nós temos aqui um plano, mas é de atividades no plano de atividades, depois, face à situação, não puderam ser cumpridas. Nós todos os anos elaboramos um plano de atividades que mandamos a todas as autarquias, mandamos aos órgãos centrais e aos mecenas, quando nos pedem os planos, nós mandamos. A associação tem a sua dimensão, a dimensão do cumprimento da lei adaptada
ao espaço e à organização das delegações. Nós cumprimos a legislação sobre associações, que é do Código Civil, e mais alguns decretos, por aí há, mas essencialmente o Código Civil, e o Decreto 106 de 2013, que é o que regula as ONGs, as organizações não governamentais de solidariedade social. Nós cumprimos essas normas. Não há nenhum problema. Todos os anos mandamos estes planos. Simplesmente algumas atividades não se podem cumprir porque não há recursos. Algumas vezes não cumprimos os planos, claro, porque não há recursos. Desde logo, como disse, gostávamos de ter aqui um apoio muito mais personalizado, com técnicos qualificados, mas isso não é possível porque não há condições de os contratar e de lhes garantir o seu salário. Isso é essencial. Mas realmente isso seria muito importante. No fundo, nós o que pretendemos é a felicidade das pessoas com deficiência. A todos os níveis. Sabemos quão isso é difícil, mas é o que nós pretendemos. Falarmos também, a seu ver, qual é a importância desta associação e desta delegação para o Concelho de Borba e também para o Distrito de Évora? Todas as pessoas que nos procuram, nós encaminhamos. E depois, toda a atividade pedagógica que nós realizamos, as pessoas poderão beneficiar e aprender. Portanto, essencialmente isso, quer dizer, e depois a defesa de direitos que nós fazemos, a negociação que fazemos com os órgãos centrais, que se aplica naturalmente ao Concelho e ao Distrito. O Concelho não é uma zona marginal, o Concelho está integrado num espaço maior. Nós não vemos o Concelho como uma coisa fechada, vemos o Concelho como um espaço aberto e, portanto, tudo aquilo que nós obtivermos a nível nacional há de projetar-se no Distrito e no Concelho, e na freguesia e na nossa casa. Professor, por último, perguntar-lhe como é que vê o futuro desta associação e que projetos ou atividades vão ser planeados num futuro próximo. Desde logo, nós pretendemos fazer e cooperar na revisão da legislação. Há uma série de legislação avulsa, descoordenada e que é preciso rever. Rever a lei de bases e normalizar a legislação sobre o emprego das pessoas com deficiência, que é um aspecto essencial. Rever e coordenar a legislação sobre a educação. Não basta fazer leis. É preciso cumpri-las. E aí está que é a nossa participação, a possibilidade da associação poder fiscalizar, poder agir para garantir o cumprimento da lei e os direitos das pessoas com deficiência. O nosso projeto é este, quer dizer, tem diversas vertentes, depende da circunstância, porque sendo uma associação universal, portanto, com todas as deficiências, que abrange desde o nascimento até à morte, a nossa dimensão é o distrito, o país e o mundo. Não há outra forma de dizer isto. Não consigo ter outra forma, que é aquilo que nós pensamos. É a nossa forma de fazer trabalho. Nesta perspectiva, o nosso trabalho parte daí. Parte das pessoas. O nosso trabalho parte da necessidade da inclusão das pessoas com deficiência. E é desta forma que terminamos mais uma edição do programa Roteiro Associativo na Rádio Borba. Hoje demos a conhecer a todo o auditório a delegação de Borba da Associação Portuguesa de Deficientes e tivemos como convidado o seu fundador, o professor Joaquim Cardoso, numa entrevista que foi conduzida pela jornalista Sandra Canhoto. Roteiro Associativo, um programa da Rádio Borba que tem como objetivo divulgar Borba e as associações de todo o concelho. Todas as semanas convidamos uma personalidade da região, bem como dirigentes associativos. Roteiro Associativo, quartas-feiras às 9 horas da noite e sábados às 11 horas da manhã.